Muito bem, caros alunos do Cursinho Municipal José Bispo, estamos aqui no nosso encontro semanal e hoje vamos meditar sobre a sociologia. Acho que meditar é uma palavra muito teológica, vamos usar outro termo, tentar sair desse vocabulário dogmático. Então vamos estudar, vamos aprofundar conhecimento que é necessário para poder obtermos uma média boa na prova de ciências humanas lá no dia de realização da prova do Enem, tá certo? Hoje estamos na disciplina de sociologia, né? E aí, estudando a sociologia, nós vamos dar continuidade à nossa sequência programática dos conteúdos que são geralmente mais abordados dentro da programação do Enem, tá certo? Seguindo aí as competências e habilidades. Muito bem. Na sociologia de hoje, na aula de sociologia de hoje, nós vamos falar sobre cultura, cultura popular e cultura tradicional, tá certo? Vamos fazer um apanhado geral sobre esta palavrinha que é tão usada no nosso dia a dia, no nosso meio, né? Que é a chamada cultura, né? Mas o que significa a palavra cultura? Que coisa significa a palavra cultura, né? De modo geral, nós podemos definir a cultura como todo o conjunto de crenças, saberes, conhecimentos, costumes, tradições tanto oral como tradição normal, que fazem parte da vida de um povo, tá certo? Então, professor, por que a cultura se faz importante? Porque está bem aí, perdão, porque está localizado bem aí no seu slide. Estudar a cultura é fundamental para compreender o ser humano. Ora, se a cultura faz parte do ser humano, evidentemente que já cai como um constitutivo para a prova de ciências humanas, tá certo? A cultura, ela foi mais estudada pela antropologia, que foi uma ciência que já nasceu agora no século XIX, tá certo? E a antropologia vai estudar aí essa cultura, vai estudar a cultura, estudando sobretudo o ser humano, as semelhanças e as diferenças, né? E aí todo o conjunto que faz parte da constituição da natureza humana, tá certo? Por isso a palavra cultura é tão importante, né? Logo, iniciando estes minutos iniciais de aula, nós queremos dizer que ter cultura não é ser mais letrado nas ciências, na academia, e em comparação àqueles que não foram letrados, sabe? É comum a gente dizer pelo senso comum, fulano é uma pessoa culta, né? O que é uma pessoa culta? Uma pessoa que fala mais de um idioma, uma pessoa que tem um mestrado, tem um doutorado, um PhD, né? Mas aqui dentro daquilo que a sociologia propõe que nós estudamos, não existe essa questão do ter cultura, né? Do ser culto, né? Porque a cultura aqui é entendida geralmente como um conjunto de crenças, tradições, costumes da vida de um povo, tá certo? E aí, para o estudo desta cultura, nós vamos, além de estudar o significado conceitual da palavra cultura, nós vamos aí tentar também aprofundar na crítica ou em alguns pensadores que entenderam o tema cultura, tá certo? Então, iniciando aí nossa aula, nós vamos agora estudar o filósofo alemão Ert Garcier, né? Que preferiu definir o ser humano como homo simbólicos, ao invés de homo sapiens, né? O homem que sabe, né?
para Ernest Cassier e Clifford Geertz, né, que são antropólogos, filósofos, e estudaram esse tema da cultura, eles preferiram chamar o homem de homo simbólicos ao invés de homo culturalis, né? Ou, perdão, ao invés de homo sapiens, né? Esses dois termos colocados aí na língua vernácula, o chamado latim, ok? Então, vamos lá. Estudar a cultura, acompanha aí no seu slide, que nós vamos agora adentrarmos no pensamento desses dois pensadores que chamaram a cultura de caráter simbólico, né? Então, vamos entender por que é que eles estão dizendo que a cultura é entendida como caráter simbólico, né? Estudar a cultura é fundamental para compreender o ser humano. Sabemos que nossa espécie se caracteriza em grande parte por sua capacidade de abstração, né, e de simbolização, que possibilitam a construção e a partilha de significados, conferindo sentido à vida e à realidade, tá certo? Então, nós estamos entendendo aqui a cultura como algo simbólico, né? Que foi construído aí justamente a partir do homem que foi dando significado, né, às mais diversas situações em volta da sua realidade. Os símbolos, né, os textos, a oralidade, né, os gestos que a gente fala. Se você é meu amigo, vai passando no sinal de trânsito, eu não posso cumprimento com um tchau, faço o assim, ó. Tudo isso é gesto, é cultura que vem se arrastando dos nossos antepassados até o dia de hoje, né? As manifestações folclóricas, as manifestações de festas, né? Um tchauzinho assim, um oi assim, né? Um ok, enfim, tudo isso faz parte do gesto simbólico da cultura, né? Então, o filósofo alemão Ernst Cassirer, que viveu aí entre 1864 e 1945, proferiu, né, definiu o ser humano como homo simbólicos ao invés de homo sapiens, para acentuar a capacidade simbólica humana, né, com o elemento que mais nos destaca com relação aos outros seres. Somente o ser humano, diz Cartier, o ser humano, até onde sabemos, é capaz de produzir signos artificiais que possuem um significado intencionalmente atribuído, né? Significado este que, em geração e em geração, né, todos os indivíduos é capaz de produzir, e todos os indivíduos e passado de geração em geração. Então, esse significado daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós abstraímos, é claro que é através da convivência, que é através também da oralidade, né? Oralidade é aquilo, pessoal, que não se escreve, né? Se transmite através da fala, do ensinamento, né? Então, os meus pais me ensinaram a tomar a benção, meus avós, né? Eles me ensinaram também a oração, Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai. Então, eu recebi deles através da oralidade, através da fala. Eles não deixaram nada escrito, que seria assim, tá certo? Então, é capaz de produzir signos artificiais que possuem um significado intencionalmente atribuído, significado este que pode ser ensinado aos outros indivíduos e passado de geração em geração, né? Então, esse para Ernst Cassirer e Clifford Geertz, né, é o chamado caráter simbólico da cultura. Vocês concordam? Né? Então, nesse sentido, nós vamos entendendo aí a cultura como essa ferramenta que possui esse caráter simbólico, tá certo? Refletir sobre o universo da cultura, caros alunos do cursinho JB, é refletir sobre a dicotomia entre o material e o simbólico.
os objetos que existem no mundo ao nosso redor não apresentam um significado pré-determinado, né? Então, tratar da cultura é fazer aí a dicotomia que existe entre o simbólico e o material, não é isso? Existe, atenção que o Enem já cobrou sobre essa característica, o caráter material, simbólico e o imaterial da cultura, né? Nem tudo dentro da cultura vai possuir materialidade, né? Por exemplo, como eu falei aqui, uma dança, uma oração que foi ensinada, não tem materialidade, né? É tradicional, né? E nem tudo também vai ser totalmente simbólico, né? Então, tem o material e o simbólico, né? Por exemplo, aqui, aqui na nossa cultura, né? O desenho da figura retangular. Acho que alguns de vocês já presenciaram, sobretudo os homens, nas paredes de banheiros, de escolas, né? Gosta de se desenhar um triângulo e enche ele de risco ao redor, né? E aí diz que aquele triângulo significa a parte genitália feminina, ou seja, a cultura que atribui um caráter simbólico. E meu amigo me ensinou, que ensinou a outros amigos, outros amigos, outros amigos, e isso vai passando de geração, tá certo? Desde meu tempo de pequeno, que eu fazia minha quinta, sexta, sétima, oitava série, que essa figura retangular já tinha um caráter simbólico, né? Aqui só foi um exemplo, né? Então, existe aí uma dicotomia entre o material e o simbólico, né? É claro que vai ser totalmente contrários, ok? São os seres humanos, né? São os seres humanos com sua capacidade de dar significados simbólicos aos objetos que possuem existência material, que os provê de utilidades, né? São os objetos que o mundo ao redor, que os seres humanos possuem existência material, que os provê de utilidades, tá certo? A nossa existência, enquanto seres sociais, é totalmente dependente dessa nossa capacidade de simbolizar o mundo ao nosso redor. Por esse motivo, o antropólogo Gertz entende que o ser humano é um animal amarrado e a teias de significados que ele mesmo teceu. Assumo a cultura como sendo essa experiência em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado, né? Então, aí, a antropologia que vai dizer que o ser humano vive aí em busca de dar significado ao seu cotidiano, tá certo? Você veja só, a roupa branca, quando a gente vai se batizar, usa uma roupa branca. A roupa branca significa a pureza, significa que a criança, pela tradição e os costumes da Igreja Católica, a criança naquele dia nasceu para Jesus, ou foi absolvida do pecado, a pureza, né? Através da água do batismo, né? Certo? E aí tudo isso é significado. Aí tem a pomba, esse animal da classe das aves, todo vez por outra lá na janela do Vaticano, onde o Papa profere essas orações, ele pega e solta uma pomba branca, aquele animal, aquela ave. A pombinha branca significa o quê? A paz. A cor branca significa a paz, né? Tempos de guerra, ou quando o inimigo rendia ou queria manifestar a paz, se hasteava uma bandeira branca, né? Então, os objetos que existem no mundo ao nosso redor não apresentam um significado pré-determinado, né?
São os seres humanos com sua capacidade de dar significados simbólicos aos objetos que possuem existência material, que os provê de utilidades e significados, tá bem? Então, conforme disse Gertz, ele usou aqui uma palavra interessante, nós somos essas teias e sua análise, né? Não como uma ciência experimental em busca de lei, mas como uma ciência interpretativa à procura de significado. Foi assim que Gertz definiu aí a cultura, tá certo? Então, nós estamos estudando, a partir das contribuições de Ernest Cassirer e Fortgests, o caráter simbólico da cultura. Eu espero que tenha ficado claro, né? Por exemplo, aqui tem um fragmento da obra de Goethe chamada A Interpretação das Culturas, que é um livro de 1978, né? Publicado pela editora Zaha, né? Disse Goethe, né? A cultura, né? O homem é um animal. O que é o ser humano, para Goethe? É um animal amarrado a teias de significado, né? Então, se tivesse esse fragmento lá na prova do Enem, né? O ser humano é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado, disse Goethe, assim como sendo a maneira que o ser humano vê a cultura, tá certo? Então, pessoal, atentai bem, né? Que a cultura, ela é uma discussão muito mais ampla do que vocês possam imaginar. Se a gente fosse fazer um pequeno estudo do termo que é desse tamanhozinho, que significa a palavra cultura, 4 anos ainda seria insuficientes para nos adentrarmos na profundidade desse termo, que é a palavra cultura, tá certo? Então, a antropologia, enquanto ciência social, se propõe a estudar os fenômenos da cultura e da alteridade desde o século XIX, tá certo? Com o desenvolvimento dos processos de colonização, principalmente na África e nas Américas, a coexistência entre povos e distintas culturas se tornou ainda maior, né? Então, aí, vem aí essa dinamicidade do processo cultural também a partir da convivência entre as várias civilizações, tá certo? Então, a compreensão da cultura em seu caráter simbólico. Para Goethe, o homem é um animal amarrado a teias de significados, né? Ele mesmo teceu, portanto, esse antropólogo assume a cultura como sendo essas teias e sua análise, né? Então, para Goethe, a cultura é é o ser humano amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, né? Então, dessa forma, a antropologia não é uma ciência experimental, mas uma ciência interpretativa, à procura de significados. Sua definição de cultura assenta-se, então, na possibilidade de interpretação desses significados. Está aí nos seus slides, tá certo? Então, para Goethe, aqui a cultura é, então, uma noção de comportamento aprendido. É através do fluxo do comportamento que as formas culturais encontram articulação, mas também em várias espécies de artefatos e vários estados de consciência, né? A interpretação antropológica, neste contexto, irá construir a leitura do que acontece. É a descrição densa elaborada pelo antropólogo que levará à essência da cultura analisada, né? Então, o profissional que estuda a cultura
os seus detalhes, os seus pormenores, é o profissional antropólogo, né? Ele assume a cultura como sendo essas teias e suas análises, né? Porque ele usa aí a palavra teia, né? Essa palavra teia dentro da sociologia, ela vem como o significado de relações, né? A teia. Eu sou o professor Evandro, mas eu tenho todas relações de, do passado, de ensinamentos culturais, ensinamentos do cotidiano, né? E aí é uma teia de relações, né? É como vamos fazer a simbologia, já que nós estamos tratando do caráter simbólico da cultura. Você vê uma teia de aranha, né? Você vê o tanto de ramificações que tem aquela teia, né? E assim é entendido o caráter simbólico da cultura também, tá certo? Então, analisando a compreensão do caráter simbólico da cultura, se aparecer lá na sua prova do Enem, vocês vão associar essa linha de pensamento a Goethe e Cartier, né? Pode vir um fragmento da obra dele perguntando em que análise o filósofo Goethe entendia a compreensão da cultura, né? E Goethe Cartier vai dizer que a cultura é entendida como caráter simbólico, tá certo? A partir dessa teia de relações e do significado que nós atribuímos às coisas, aos objetos, ao longo desse percurso histórico da humanidade, tá certo? Cultura como caráter simbólico, nós vamos atribuir aos pensadores Ernst Cassirer e Clifford Geertz, tá certo? Vamos adiante, viu? Civilização e a visão iluminista da cultura. Vamos ver o que é que os iluministas diziam a partir do termo cultura, tá certo? Desde a antiguidade se conhecia a grande diferença de usos de costumes entre os povos, porém a discussão ficava especialmente no terreno da ética, né? Na tentativa de construir um sistema de valores que pudesse ser considerado universal, tá certo? A história dos povos antigos do mundo ocidental foi marcada pela presença de uma visão etnocêntrica, como atesta a própria palavra bárbaro. Veja só como era tratado. O bárbaro, né? O bárbaro era o sujo, era o rude, era o nojento, era o sem cultura, era o sem sabor, era o fedorento, entendeu? Então, utilizada pelos antigos gregos e posteriormente pelos romanos, né? Para se referir aos estrangeiros, isto é, quaisquer povos que não fossem originais da sua própria cultura, seriam os bárbaros, né? A doutrina iluminista considerava que o ser humano era definido, acompanha aí no seu slide, pela sua capacidade racional, perdão. A razão era considerada um atributo universal. A razão era considerada um atributo universal, integrante de todo e qualquer indivíduo da espécie humana. Logo, realizar realizar os potenciais da razão era considerado uma lei universal e necessária para os indivíduos e para a história da humanidade, tá certo? Para os iluministas, o ser humano racional, livre e consciente era o apogeu da realização da essência humana, tá certo? Logo, pelas palavras da visão iluministas, quem teria cultura seria quem? Somente os que fossem dotados de razão, né? De acordo com a concepção iluminista, o termo cultura, tá aí, se refere ao caráter universal dos seres humanos. Para os pensadores iluministas, a cultura se relaciona ao conhecimento científico, à evolução e ao processo. Veja aí, viu? Estamos lá no tempo iluminista. É interessante
analisarmos aí como foi entendido a cultura ao longo dos tempos, né? Já aí nós estamos no período moderno, né? Então, os iluministas estão dizendo que ter consciência, ser racional, seria o apogeu da realização da essência humana. O termo cultura, para os iluministas, está relacionado ao caráter universal dos seres humanos, né? Para os pensadores iluministas, a cultura se relaciona ao conhecimento científico, à evolução e ao processo. Ou seja, só tem cultura, só é uma pessoa culta, foi o que eu falei lá no início, aquelas pessoas que forem dotadas de um intelecto superior, tá certo? Atenção que, tratando-se do termo cultura ao longo da evolução da humanidade, não foi mais possível ter essa compreensão, tá certo? Nunca as provas do Enem deverão caracterizar o termo cultura como os pensadores iluministas, não. Jamais poderá acontecer isso, porque hoje o termo cultura, ele é totalmente diferenciado da concepção iluminista, né? E tem vários estudos que comprovam isso mais aprofundado, né? Então, de acordo com os preceitos iluministas, olha aí em seu slide, de acordo com a concepção iluminista, com os preceitos iluministas, a civilização é estado a ser atingido pelos povos em que a vida em sociedade se torna mais harmoniosa por se pautar nos ideais de racionalidade e progresso material. Tá certo? De acordo com os preceitos iluministas. No entanto, essa relação entre cultura e civilização, guarda grandes diferenças semânticas quando pensamos nas classes burguesas e aristocráticas da França e Alemanha dos séculos XVIII e XIX. As elites aristocráticas francesas acreditavam, tal qual os iluministas, que a noção de civilização estava diretamente atrelada ao progresso, representando as realizações e o desenvolvimento de um povo, de uma coletividade, e no caso das sociedades industriais, significava o desenvolvimento industrial e tecnológico. Para os franceses, cultura era um atributo individual, fruto da erudição e do refinamento em relação aos modos de convivência, né? Então, no período iluminista, a ideia de cultura estava ligada tudo a isso, né? Ao povo, à coletividade, né? Mais dos povos europeus, que era o principal povo daquela época, né? Tanto no desenvolvimento como no progresso, né? Então, temos duas visões negativistas da cultura para aquele período. Porém, era, mesmo sendo negativista, vista com os olhos de hoje, né? Por conta dos estudos que foram evidentemente aprofundados de lá até aqui, mas era o pensamento visto na época, né? Então, a gente faz aí esse filtramento, porque se a prova procurar saber como era entendida a cultura naquela época, é o que vale, é esse termo. Porém, se não for, deverá ter um significado totalmente diferente, já partindo para um novo estudo que foi feito, que é o chamado etnocentrismo, que nós vamos tratar ainda nessa aula, tá certo? Então, de acordo com os preceitos iluministas, a civilização é estado a ser atingido pelos povos em que a vida em sociedade se torna mais harmoniosa por se pautar nos ideais de racionalidade e progresso material. Por esse motivo, se configura como um aspecto universal, um estado que todos os grupos humanos atingiriam. Porém, essa concepção universalista elimina toda e qualquer diferença cultural entre os povos, uma vez que
entende que o caminho a ser trilhado pela humanidade seria apenas um. Os ideais nacionalistas que tiveram eco na Europa nos séculos XIX e XVIII provocaram uma mudança na relação entre as noções de cultura e civilização, né? E para se criar um sentimento de unidade para a construção da Alemanha como um Estado novo, seria necessário buscar características particulares que somente diriam respeito a um povo que habita um território específico, né? Os intelectuais alemães entendiam a relação entre cultura e civilização de um modo distinto. Para os intelectuais alemães, Kultur era justamente aquilo que os indivíduos tinham de mais autêntico, de mais singular. E o puro, enquanto civilização, era entendida como hábitos e costumes artificiais, mas como essa distinção era construída, né? Então, os alemães fizeram aí a distinção do termo cultura, né? E o termo civilização, né? Para os alemães e os intelectuais alemães, cultura era aquilo que os indivíduos tinham de mais autêntico na sua essência, né? E civilização era entendida como hábitos e costumes artificiais, né? Então, como essa noção foi construída na Europa do século XVIII e XIX, né? A partir do aprofundamento dos intelectuais alemães, tá certo? Os intelectuais alemães entendiam que os costumes da nobreza eram artificiais, justamente por serem copiados da elite francesa, né? Ou seja, os costumes que a nobreza alemã tinha era artificial porque foi copiado da elite francesa. Para a construção da Alemanha como Estado-nação, seria necessário buscar a essência do verdadeiro espírito alemão, né? E ao contrário da noção de civilização, os costumes e hábitos de um grupo social não podiam ser provenientemente de nenhum outro grupo, né? Ou seja, a Alemanha queria que os costumes e a cultura tivessem um caráter padronizado que fosse próprio da Alemanha, tá certo? E aí, relacionando esses termos, nós vamos ver que esse período do ponto de vista da concepção de cultura vista a partir do iluminismo, suscitou na Alemanha e na Europa vários estudos a respeito do que seria a pessoa culturalmente culta, né? Do ponto de vista da intelectualidade, nós vamos vendo aí já nós vamos vendo aí na colaboração dos pensadores, né? Esse significado de cultura já retomando aí a partir das ideias iluministas, tá certo? Então, nós vamos percebendo aí todo esse aprofundamento a partir desse termo, dessa palavrinha que se chama cultura, tá certo? Na próxima aula nós vamos continuar esse tema, que ele é muito amplo, acho que nós vamos gastar ainda umas 2, 3 aulas para falar de todo o apanhado da cultura, tá certo? E vamos aí, a cada minuto e a cada segundo, aprofundando, tá certo? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo encontro.